O Internacional vai até a Arena da Oeste, empata em 1-1 com o Grêmio e os comandados de Roger Machado perdem a oportunidade de afundar o rival ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo é marcado por polêmicas, não apenas dentro do campo, mas também fora dele, como o reencontro entre Guto Peixoto, diretor de futebol gremista, e o ídolo colorado D'Alessandro. A defesa de Roger a Ener Valencia e as declarações do técnico colorado sobre a postura do seu time no confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Nacional. E o VAR, o áudio, as imagens e o que o árbitro Braulio da Silva Machado entendeu no lance entre Aravena e Brian Aguirre. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e entender um pouquinho do que aconteceu na Arena da Oeste na noite do último sábado, na partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trocar uma ideia e principalmente falar sobre alguns bastidores da zona mista ao final da partida, tá? KTO.bet.br, a minha parceira aqui do canal, ela pode também ser a tua casa de apostas aqui no Brasil. Vai lá, te registra para dar uma brincada e principalmente aprender não só sobre a plataforma, sobre as odds, mas tudo que ela pode te oferecer. É um site para maiores de 18 anos, lembra sempre de brincar com responsabilidade e moderação. Eu não gostei do jogo do Internacional na Arena ontem, tá? Na noite do último sábado. Eu acho que o Internacional ele disputou 3 pontos quando o Grêmio foi fazer a sua Copa do Mundo. Quem está assistindo aqui o conteúdo pode pensar, claro, Ernest, eles perderam de 4-1 para o Mirassol, tiveram o treinador demitido, estavam com o interino e precisavam tentar fazer uma reavaliação da temporada ou até reviver na temporada. E aí, justamente nesse contexto, que vejo que o Internacional não jogou para simplesmente aniquilar o seu rival. Falei para vocês no conteúdo até mesmo deste sábado que o Internacional não estava preocupado com o momento do Grêmio, né? Fiquei feliz, inclusive, a respeito disso, quando soube de algumas pessoas do vestiário nesse sentido. Mas o Inter não pode perder o contexto da rivalidade. O Inter não pode pegar e deixar de lado esse contexto e quando tem a oportunidade de massacrar, de amassar o Grêmio, tem de fazer. O jogo estava para isso, principalmente porque o James Freitas, ele não deve nem ter treinado direito o time que entrou em campo na Arena. Foi para um combate, foi para um jogo mais físico. O próprio técnico Roger Machado disse que não beneficiou esse estilo de jogo para os seus comandados. Mas aí o Inter tinha que aproveitar o sistema, tinha que aproveitar o modelo de jogo definido, a organização tática de um trabalho de quase 1 ano já do Roger no Beira-Rio. E aí também uma questãozinha que me incomodou muito, tá? Que é o Grêmio dividindo, o Grêmio lavrando os jogadores do Internacional e o Inter meio que ali olhando pro Braulio da Silva Machado, pô, foi falta, ó, o cara me encostou aqui e tal. Quando no segundo tempo o Inter entende que ia ter que vir mesmo para um Grenal, ia ter que vir para a guerra, que o bicho estava pegando, que o jogo estava truncado, daí as coisas equivaleram. E principalmente quando tiramos os 2 ponteiros e colocamos o Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata. Recuperamos o meio-campo, dando amplitude para os laterais, e aí o resto o Inter dominou. O técnico Roger Machado fala, né, que no primeiro tempo foi um domínio do Grêmio, no segundo um domínio do Inter, 1-1 o placar, estava tudo bem. Só que ele também revela algumas questões, né, dentro da coletiva, como, por exemplo, que o calendário e o acúmulo de jogos de 3 em 3 dias vai fazer com que o Internacional não jogue bem, não desempenhe bem em todas as partidas. Também vai fazer com que os jogadores tenham uma deficiência técnica e, óbvio, física, e isso também vai influenciar no jogo, sem contar as viagens, sem contar a questão também mental e tudo que o Campeonato Brasileiro proporciona em termos, né, de competitividade. Hoje, o Internacional é o 10º colocado,
mas ainda pode perder posições, tá? Se a gente olhar a tabela aqui, tivemos o jogo de Corinthians e Sport, 2-1 para o time paulista, Flamengo e Vasco e Flamengo, na verdade, né? No Maracanã empataram em 0-0, e o clássico Grenal, aí, o resto dos jogos da rodada vão ser neste domingo. O Internacional tem 40% de aproveitamento só quando enfrentou uma sequência bem dura, né? Se a gente for olhar Flamengo, depois a gente vai e enfrenta o Cruzeiro, depois a gente enfrenta o Fortaleza, Palmeiras e aí agora o Grêmio. Querendo ou não, se a gente olhar pros adversários apenas, são jogos fortes, importantes e de times, né, semelhantes em tamanho, né? Mas se a gente for olhar no contexto do Fortaleza, por exemplo, muito mal no trabalho do Vojvoda, no pior momento do Vojvoda, o ponto conquistado fora de casa, talvez a gente não tenha outra oportunidade de meter os 3 lá. O Grêmio da mesma forma. Dificilmente a gente vai ter uma oportunidade de botar 3 pontos dentro da arena em outro contexto de campeonato brasileiro. O técnico Roger Machado também fez uma defesa ao Ener Valencia, né? O Jairo Vink fez a pergunta, né, de que o Internacional cria e faz até as suas oportunidades, mas na hora de finalizar, na hora de botar a bola dentro da casinha, o Ener Valencia ele não consegue fazer, né? E aqui ele nem citou o 2023 lá, por exemplo, contra a Libertadores, mas ele fala do jogo contra o Palmeiras e também agora contra o Grêmio, numa bola cruzada da esquerda pelo Bernabé, que ele chega com a ponta da chuteira para deslocar o Thiago Volpi, mas o Volpi vai lá e pega no meio do gol. O Roger defendeu o Valencia dizendo que o Valencia ele fez a finalização corretamente, mas que o Thiago Volpi tem total mérito na defesa, pegou a bola pela rabeta numa bola de contrapé, numa jogada, numa defesa de contrapé, e que o Everton, agora no jogo contra o Palmeiras, foi o melhor jogador em campo. Então, isso não tem a ver com o Valencia, mas tem que dar méritos também para o adversário, para o jogador rival, que consegue também fazer defesas mesmo com chutes poderosos ou com chutes bem colocados do Valencia. Claro que teve polêmica, né? Porque a arbitragem não marca um pênalti em uma jogada do Brian Aguirre no Aravena, no segundo tempo. O VAR é acionado e o Braulio da Silva Machado, o VAR chama o Braulio da Silva Machado, o Braulio vai lá, olha e enxerga isso aqui no lance, dá uma olhada. Estou bem angulado aqui. A grua 4, a inglesa. Vai no contato. Inglesa é boa, tá, Rio? De trás o ângulo, vai, desce, vai. Neto. Segura, Braulio, segura. Wagner. Segura que eu tô checando. Aguarda, tá, Braulio? Moço. Preciso ver se esse contato aqui lateral. São os dois. Para no São os contato. dois. Para. São os dois. E me dá 16,50. 16,50. Ok, aparentemente esse contato aqui é fora Não, da foi área. lado a lado. Dá um outro ângulo agora. Quer olhar dentro ou fora da área, Rio? É 3A, Dá tá? um ângulo por trás pra ver se tem um contato, tá? Ok, primeiro contato, ok? Vai. Eu tô entre os jogadores, agora é só esperar. Tem a diagonal A aqui que é boa. Braulio, Oi. contato é lateral. Para nesse contato que eu tô vendo aqui. Só um instantinho, tá? Um antes. Me dá o contato junto com a 16,50. Um antes, pra Ok. trás, pra trás. Necessito. Pra trás, Tá, mais um pra trás que eu mais um pra trás. Ô, Rio aí, quer falar comigo, irmão? Sugiro a diagonal A. Quero. Ok, olha só, devido ao ter havido como é que você viu o contato? Contato lateral pela bola. Fala comigo. Já deu. Tem. Vai, funciona, vai. Coloca a diagonal A. Diagonal A, Vai, tá, vai, Rio? vai. Ele busca a bola, não consegue pegar e a Ela levanta. começa Oi, a tá fazer atrapalhando aqui, irmão. Concordo, Rio aí. Ok, vem Concordo, dar uma Rio. olhada. Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Tem um contato que pega na perna, ok? Concordo, Rio aí, boa. Contato imprudente da coxa na coxa esquerda ali do atacante. Aguarda o momento de narrar pra ele, tá? Dá um pouco de Só pra movimento, lembrar volta do e dá um PP, pouco de tá? movimento aqui. Narra. Ok?
Vou limpar o app depois também, junto contigo. Vai. Não, ele não tá olhando ainda. Quando você estiver olhando, me avisa. Volta, Ainda não, tá? Ok. volta, volta. Tá no loop, Agora. Não, não Rui. tô, agora que eu cheguei, vai. Agora. Tá, vou te mostrar vários ângulos, tá? Tá, solta a imagem. Tem um contato lateral. Vou mostrar em inglesa também. Agora, isso, eu quero ver a inglesa. Os dois jogadores tentando jogar bola. Tem um contato de cadeira com cadeira. Agora eu Avalia. quero ver a velocidade O braço normal. Eu tô também, do lado aqui e o quadril. vendo bem o lance. Até agora não vi nada 16. diferente. Os dois Ok. tentando jogar bola. Velocidade normal Ah, eu aqui. quero ver Velocidade a normal. 100%. Aí, perfeito. Ok. Tô voltando com tiro de meta pro Grêmio. Bom, e aí a partir dessas imagens e até mesmo do áudio, cara, se o árbitro que é soberano no jogo não viu o pênalti, vai fazer o quê? Da mesma forma que vários outros lances que o Internacional reclamou pênalti, que o VAR ou nem chamou, como por exemplo os dois chutes na cara dos jogadores do Internacional, né? Uma no Rogel e outra no Fernando, agora nos jogos passados do Campeonato Brasileiro, né? E o árbitro teve a decisão do campo como soberana. Sem contar que se a gente pegar o frame parado, dá fora da área o lance que é o capital do jogo, né? Que inclusive o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, depois na coletiva, além de chamar de vergonha que a atuação do árbitro e tal, isso e aquilo, ainda fala do que lá de trás é daquela polêmica entre ele e o D'Alessandro, que o D'Alessandro tinha dito, né, na final do Campeonato Gaúcho, que era para pisar no Grêmio e tal, na cabeça dos caras, e lá e o Guto Peixoto devolve, né, dizendo que quando o D'Alessandro voltasse na arena de novo ele ia apanhar, né? Fala o Guto Peixoto que era óbvio que ele não estava falando de soco ou de apanhar fisicamente, mas que o D'Alessandro não apanhou mais na arena porque o árbitro o beneficiou. Meu amigo, não vai faltar agora ainda, neste domingo também, claro, ao longo de toda a semana aí, questões envolvendo esse lance. Para mim, não foi pênalti, principalmente porque o Aravena também tenta dar um cotovelaço no Brian Aguirre na disputa da bola, que para mim foi acertada a decisão do Braulio da Silva Machado. O que tu achou do lance? Bota nos comentários aí, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? A gente se fala, claro, né? Porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.